creio que é o mesmo dos meus irmãos. Fale conosco pela instrumentalidade do teu Filho essa noite ao nosso coração. Consola, exorta, edifica. Precisamos ouvir a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Eu quero glorificar a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade que o Senhor mais uma vez nos concede de poder falar do seu amor e da sua bondade. Quero também louvar a Deus na vida do meu amigo, pastor Luiz Carlos. Deus abençoe. Pastor, obrigado pela aceitar a indicação aí do pastor Luiz Carlos. Que Deus vos abençoe de uma maneira especial. Hoje eu estou, como o Luiz Carlos já disse, eu estou cercado de amigos aqui. Então não mexe comigo não, que se arruma problema. Irmãos, eu estou assim, na expectativa de entrar em um culto e de repente esse culto também não acabar assim tão rápido. Eu estou, porque eu estava vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e é semelhante aos avivamentos da época de John Wesley, George Whitefield, Charles Wesley, que entraram dentro do auditório de Oxford para orar. De repente toda a faculdade estava prostrada orando. E eu tenho visto que esse impacto que está acontecendo nos Estados Unidos, ele não está impactando só a América do Norte. Quem é crente está na fiação, tem sentido um peso espiritual esses últimos momentos. Eu me deparei, eu falava com a minha esposa quando eu saí de casa. Fazia um tempo que eu não me deparava com um tema desse e eu estou tremendo. Ela até brincou, ela falou, mas tu é o pregador da volta de Jesus, rapaz. Eu falei sim, mas eu tenho pensado que com o passar do tempo, parece que isso virou uma história qualquer. O temor tem sumido das igrejas, mas que ele volte para as nossas vidas. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 diz assim: e deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se assente adorando a Jesus. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Glória a Deus. Espiritualiza cada crente aqui. Espiritualiza o ambiente. Que de fato venha a nós o teu reino aqui hoje, Pai. Em nome de Jesus, espiritualiza, Pai, o ambiente, é o que eu te peço, Pai, humildemente, em nome de Jesus. Irmãos, o tema que nos fora dado é: o inferno é real. E eu nunca tive dúvidas disso. Lendo as escrituras sagradas, eu vi Jesus falar mais do inferno do que do céu. Quando eu me converti, eu orei aproximadamente de 4 a 5 anos, pedindo a Deus para que Ele me arrebatasse e me mostrasse o inferno, porque eu tinha na minha mente que se eu visse o inferno, nunca mais eu largaria Jesus. E um dia eu estava orando em casa, orei aproximadamente 2 horas de joelhos, estava em um propósito em aproximadamente mais de 30 dias aí, jejuando de 6 da manhã às 6 da tarde, quando o Espírito Santo de Deus desceu no meu quarto. Eu me lembro que a minha alma saiu do meu corpo e eu comecei a descer até um ambiente onde tinha uns portões, uma parede que não se mexia, mas respirava. Isso
só quem viu para entender, dava calafrios, e aqueles portões se abriram. Havia celas de um lado, celas de outro lado, e eu comecei a andar. O ambiente era todo escuro. Embaixo, além de ter uma fumaça preta, havia larvas vulcânicas. Quando eu comecei a andar à frente com aquele ser que estava do meu lado, eu me lembro que o meu corpo começou a estremecer. Eu fiquei com muito medo. Então aquele ser que estava do meu lado segurou o meu ombro e eu me acalmei. Quando caminhamos mais, eu vi uma entidade maligna que parecia um morcego e ao mesmo tempo parecia um macaco. Esse ser era horrível, seus dentes eram como dentes de javali, saía sangue em sua boca. Quando eu vi aquele ser, eu entrei em desespero, eu comecei a gritar, e aquele ser que estava do meu lado disse: você não está preparado para ver, vem comigo. E eu voltei, e ele me jogou em cima do meu corpo, e eu despertei. Passei a madrugada orando. Eu falei: Deus, eu já sabia, mas agora por experiência eu tenho convicção que o inferno é real, e não me deixe ir para lá. Nós vamos ver que quando João Batista ele aparece para anunciar o evangelho, ele vai dizer acerca de Jesus, dizendo que Jesus ele tem nas mãos um machado que está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes, nas trevas exteriores. Jesus, em diversas vezes, ele vai falar sobre o inferno. Aleluia. Em algumas parábolas terminam dizendo: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno é real, mas ele não é preparado para mim, não é preparado para você. Ele é preparado para o diabo e os seus anjos. Porém, aqueles que praticam a iniquidade serão lançados no inferno, se não se arrependerem. O inferno é a semelhança de um mundo nas trevas exteriores, aonde o ser que for jogado lá, ele vai sofrer um tormento de pranto e ranger de dentes. A nossa alma é a semelhança do nosso corpo, só que no mundo espiritual. A nossa alma, ela é eterna, e ela vai para o céu se permanecermos em Cristo, e ela vai para o inferno se não permanecermos em Cristo Jesus. Só existe um caminho que leva ao céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, não é a Presbiteriana, não é a Universal, é Cristo Jesus que é o caminho para a salvação. Embora a Assembleia de Deus que não pregar Cristo, ela é a Assembleia de qualquer coisa, menos de Deus. Aleluia. A Igreja de Deus, intitulada Igreja de Deus, se não pregar Cristo, ela é igreja de qualquer coisa, menos de Deus. Qualquer denominação, o centro deve ser Cristo, porque quem salva é Cristo, a porta é Cristo, quem leva ao céu é Cristo. E quem vai lançar no inferno também é Cristo, porque ele tem nas mãos o machado que está posto à raiz das árvores. E Jesus Cristo, ele deixa bem claro, aleluia, a gente lendo a Bíblia, nas passagens que relatam sobre o inferno, que a nossa alma é a semelhança do nosso corpo no mundo espiritual. Porque eu vejo que aquele homem naquela parábola, ele vai rogar, aquele homem rico, ele roga: pai Abraão, peça que Lázaro molhe o dedo na água e pingue na minha língua para que refresque. Nós entendemos que no mundo espiritual alguém tem dedos e alguém tem língua. E Jesus vai dizer que haverá pranto e ranger de dentes. Então alguém tem dentes. Então nosso corpo no mundo espiritual, a nossa alma é igualzinha. Então aqui, quando eu me
corto, eu sinto dores. No mundo espiritual, se alguém se cortar com os instrumentos espirituais que são preparados para o tormento, a pessoa vai sentir dor. Aqui, quando alguém queima, chega a um nível de graus de queimadura que o cérebro desliga, a pessoa desmaia de tanta dor. Só que no inferno, a pessoa vai ser destruída pelo fogo e a dor não vai passar, a dor não vai parar. O corpo se reconstruirá e será queimado de novo, atormentado de novo, perturbado de novo. Jesus vai dizer que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Eu já parei alguns momentos na Bíblia para meditar sobre esse bicho não morre e o fogo não se apaga. Eu sempre tive uma ideia, por um período de tempo, que esse bicho seriam alguns vermes espirituais que iriam andar dentro do corpo para cima e para baixo, causando tormentos terríveis. Só que eu mudei de ideia. Eu cheguei à conclusão que, uma vez que Satanás era como anjo de luz, os anjos tinham a perfeição, foram lançados de fora do céu e perderam aquela imagem perfeita, aquela imagem maravilhosa, e hoje são monstros deturbados. Quando Deus foi fazer o homem, criamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem ou a mulher que for lançado no inferno, a primeira coisa que ele vai perder é a semelhança de Deus. É a aparência que nós temos. Às vezes o meu amigo Diego pode olhar no espelho e se achar gordinho. Eu já olhei no espelho, achei meu nariz maior do que os outros e já fui muito zoado por isso. Às vezes a gente olha para algum defeito carnal na gente e a gente às vezes fica triste por isso. Mas se nós formos pôr na ponta da caneta e pensar bem, ainda gordinho, ainda narigudo, ainda careca, ainda barrigudo, seja lá o que for, nós temos a imagem e semelhança de Deus, e isso não é motivo para ficarmos para baixo. Agora pense comigo, quem for lançado no lago de fogo, meu Deus, isso me atemoriza. Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Por quê? Porque quem for lançado no inferno vai ser transformado em um bicho, em um monstro. Pense comigo, naquele ambiente que não deixa de ser um lago de fogo. Todo lago, por algum momento, a água para e reflete. Mesmo sendo um lago de fogo, vai refletir, e a pessoa vai olhar no seu reflexo e vai ver a aparência de um monstro. Pessoas não aceitam Jesus porque são bonitinhas demais. Pessoas não se entregam para Jesus porque são bonitinhos demais. Aleluia. Mas quando forem jogados no tormento do inferno, eles serão transformados em bicho, e lá o bicho não morre, o fogo não se apaga. Mas graças a Deus que enquanto quem não tiver temor de Deus, quem não crê no Evangelho, quem não aceitar a proposta de salvação, aleluia, ser lançado no inferno e ser transformado em um bicho, nós que aceitamos a palavra do Evangelho iremos para o céu e o nosso corpo será glorificado. Aleluia. Oh glória. Nós precisamos pensar, refletir. O inferno é real. Eu quase passei fome na minha vida, mas eu não me lembro de ter dormido uma noite sem comer nada. Eu não cheguei ao ápice da fome. Eu nunca cheguei ao ápice da sede. Quem for lançado no inferno, isso nos prova a parábola, que ele vai ter sede eterna. Pense uma eternidade com uma sede que a cada dia aumenta, uma eternidade com uma fome que a cada dia aumenta, e os demônios os apavorando, os atemorizando. Só que não para por aí. O inferno é até legal em vista do lago de fogo que o próprio inferno e quem não foi achado escrito no livro da vida serão lançados. O lugar de tormento, ele é terrível, e às vezes nós tememos homens como Alexandre de Moraes, nós tememos
homens que se acham grandes, mas a Bíblia diz: não temais o homem que tem poder para matar o corpo, mas temam a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Aleluia, louvado seja Deus. O inferno, ele é um lugar real. O inferno, ele existe. Jesus deixou bem claro que ele existe. É um lugar de tormento? Sim. O ser humano que morre com Cristo, ele vai para o seio de Abraão descansar. O ser humano que morre sem Cristo, ele vai direto para o inferno. Eu fui em um velório de uma pessoa que eu tenho convicção que ela foi para o céu. Saudosa irmã Vailda. Fui visitar ela no hospital, ela estava em fase terminal. Quando eu cheguei no hospital, que eu fui orar por ela, ela disse: não ore por mim. Eu falei: como assim? Ela disse: ore por você, porque Jesus já me preparou e disse que vai me levar. Eu estou pronta. Agora vocês que vão ficar, precisam orar para não se corromperem e perderem a salvação. Eu fui ali para consolar ela e saí consolado. Irmã Vailda morreu no outro dia. Cheguei lá com o pastor Max, que era filho dela. Ele disse: Bezerra, hoje eu não dou conta de cantar. Peguei um violão e comecei a cantar. Que saudade que nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus. Aí quando eu entrei no refrão: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei Isaac e Jacó, lá verei Abraão e serei seu irmão. Irmão, a glória desceu no velório. Aí a gente partiu o cortejo fúnebre cantando hinos da harpa, quando pensou que não tínhamos sepultado a irmã Vailda. Por controvérsia, fui em um velório de um rapaz que quando era pequeno pregava para mim, falava de Jesus para mim, e de repente se desviou dos caminhos do Senhor. Eu fiquei crente. Um dia eu encontrei ele, eu falei de Jesus para ele. Ele falou: agora não dá. Levantou a Bíblia e me mostrou um revólver calibre 38, ou melhor, levantou a blusa e me mostrou um revólver calibre 38. Eu fui no carro, peguei a Bíblia e falei: essa arma aí é poderosa, mas não como essa aqui. Aleluia. Infelizmente esse rapaz partiu sem Deus. Ele entrou em contato comigo. Esses dias eu estava vendo a conversa no Facebook, isso já deve ter uns 5 anos. Ele entrou em contato comigo e falou: Gabriel, ora por mim, eu preciso voltar para Jesus. Eu falei: cara, vai esse domingo para a igreja e se entrega para Jesus. Ele falou: vou fazer isso, só que não fez. Ele foi para uma festa, bebeu bastante, estava em um posto de gasolina bebendo. Um carro parou do lado e deu 3 tiros a queima-roupa. Quando eu cheguei no velório, eu já senti aquela opressão maligna. A mãe dele falava bem assim em cima do caixão: quando mamãe dizia para tu ir para a igreja, é porque mamãe não queria te ver dentro de um caixão. Mamãe não queria te ver desse jeito. Aleluia. Esses dias eu preguei uma mensagem e eu falei sobre o crente e o mundo. Um teólogo liberal entrou no meu privado e me xingou de tudo quanto é nome e falou: você é um louco pietista religioso, você é um fanático. Se eu não tivesse ido para o mundo, eu não teria conhecido Deus. Os jovens têm que ir para o mundo mesmo para conhecer Deus. Eu falei: quase eu não respondi ele, porque se eu fosse responder eu ia dizer igual Jó disse para a esposa: como falas um louco, tu fala agora. Porque muitos foram conhecer o mundo e não voltaram, estão nas profundezas do inferno. Pelo amor de Deus, nós não podemos sair, nós não podemos facilitar. É ficar com Cristo. Caiu, levanta. Está fraco, se arrasta, mas não abandone a fé. A atmosfera do ambiente do velório daquele jovem causava calafrios. A gente sentia uma presença de tormento ali. Então é diferente. Quem morre em Cristo vai descansar no seio de Abraão. Quem morre sem Cristo vai direto para o inferno. O inferno é real. E existe algumas pessoas que vão povoar o inferno. Os devassos irão povoar o inferno. Os mentirosos irão povoar
o inferno. Os feiticeiros irão povoar o inferno. Os sodomitas irão povoar o inferno. Os imorais, os adúlteros, os viciados, os traficantes, os pedófilos, os políticos corruptos, os ministros ateus irão povoar o inferno. Os crentes mornos irão povoar o inferno. Os crentes sensuais irão povoar o inferno. Porque, irmão, virou brincadeira hoje, né? Você não sabe mais quem é crente, quem não é. Parece que virou moda, serva de Deus, andar com tomara que caia o pastor, tomara que caia o pregador, tomara que caia todo mundo. Uma exposição em redes sociais, uma exposição corporal, tanto da parte de homem como da parte de mulher. Tem uns rapazes que ele pega hoje as calças da irmã emprestada, daqui a pouco vai usar a saia da irmã, se continuar desse jeito, aleluia, está uma imoralidade. Mas os sensuais vão povoar o inferno. Os cães vão povoar o inferno. Enquanto aquele, aleluia, mendigo estava ali na porta do homem rico, os cães se apresentavam e lambiam as suas feridas. Os cães são assim, eles lambem as feridas. E os cães que Paulo falava são os falsos pastores. Eles irão povoar o inferno. O que, pregador? Pastor no inferno? Pastor não, falso pastor. São os verdadeiros cães, líderes de grandes convenções, que ganham rios de dinheiro e tem obreiros passando fome, morrendo em hospitais, porque não tem condição de pagar cirurgia. Ganham rios de dinheiro e membros despejados, porque não tem condições de pagar o aluguel. São cães que só lambem as feridas. A ovelha chega ferida pedindo uma cesta básica. Eu vou orar por você. Que orar por você, rapaz? A fome não espera não, mas é assim que agem, aleluia. Os cães que só estão preocupados na lã das ovelhas, aleluia. Antigamente se fazia reuniões, não vou generalizar, não sou louco, tem muito pastor sério na terra, mas antigamente se fazia reuniões para saber quantos aceitaram Jesus, quantos reconciliaram, quantos viviam junto e casaram, quantos batizaram. Hoje é quanto está rendendo lá. Se não está rendendo, manda fechar. Está só dando prejuízo, está tendo só gasto. Peraí, que palhaçada é essa, irmão? Mas o inferno está esperando quem age com essas atitudes. Aleluia, que caia um temor sobre a igreja brasileira. Os cães não herdarão o reino de Deus, mas as ovelhas sim, mas as ovelhas sim, mas... Os abomináveis vão povoar o inferno. Aleluia. Os falsos profetas que dizem assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Porque hoje, se você entrar em uma live, Deus abençoe os internautas, de gente que está pregando a verdade séria, não tem 100 pessoas. Mas se você entrar na live do cara que está lá, revelando, 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Crentes que vivem de igreja em igreja, campanha em campanha, atrás de profetas. Eu cansei de pregar em igrejas, e quando terminar alguém vir falar, pregador, ora por mim. E eu começo a orar, fazer uma oração de fogo. Deus abençoe, abre o céu. Mas como eu não disse alabalá, nem assim diz o Senhor, ele sai de fininho e vai para outra fila, aonde alguém profetiza para todo mundo. Profeta que profetiza para todo mundo é falso profeta. Corre dele. Eu vou repetir, é pesado, pode ser até polêmico, pode soar até ruim no ouvido de alguém que tem comichão no ouvido, mas profeta que profetiza para todo mundo é falso profeta. Porque Deus não fica aí falando toda hora não, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Agora tem um porém, quando Deus quer falar também, aleluia, quando Deus quer falar também, acabou.
Eu me lembro, um evangelista no Rio de Janeiro confessou isso para mim. Ele disse que uma senhora levantou marchando no culto enquanto ele falava, e ela disse: assim diz o Senhor, esse púlpito está sujo. Ele disse que olhou para aquela senhora e falou: eu te repreendo. Quando ele foi falar eu te repreendo, ele disse que ele caiu para trás. E ele só voltou à vida porque aquela senhora orou por ele. Ele falou: nunca mais eu duvido de um profeta de Deus. Então quando Deus quer falar, ele fala e ponto final. Eu me lembro certa feita, eu tenho mania de pregar às vezes de olho fechado. Eu estava em um evento de uma praça e eu comecei a pregar sobre esse falso evangelho, sobre esse evangelho liberal, sobre esse evangelho de funk gospel, de balada gospel, de tudo que é aquilo que é mundano que querem trazer para a igreja. Aí o líder do conselho de pastores, aleluia, daquele evento que era aniversário da cidade, era um evento à parte religiosa, ele se levantou para tomar o microfone da minha mão. Eu não estava vendo ele, ele estava atrás de mim, mas quando ele se levantou, eu me lembro que Deus tomou minha boca e falou: toca em mim para ver se Deus não te mata. Ele sentou na hora. Irmão, aleluia, eu sei que tem muito falso profeta, mas Deus também ainda tem profeta na terra. Aleluia. Eu louvo a Deus, por quê? Porque os falsos profetas vão povoar o inferno e os profetas de Deus vão povoar o céu. Urabacala chore bandarabia, deplava chore me candarácia, orabacandarácia. Oh glória, oh glória. Existem igrejas por aí que já foram corrompidas. Quem fala lá é demônio, quem fala lá é falso profeta, quem fala lá é imoral, quem fala lá é mentiroso. Mas aqui a verdade predomina, aqui o ambiente é do céu, aqui tem crente que vai morar no céu se a verdade adora. Cuidado com os falsos profetas. Eu estava lendo o livro do profeta Miqueias e o livro do profeta Sofonias. E em um determinado momento do texto, quem leu sabe, ele vai falar contra os líderes que se apegam e facilitam as coisas para quem tem dinheiro, e para o pobre eles rejeitam. Para os profetas que têm uma palavra de paz para quem enche a boca deles, e tem uma palavra de guerra para quem não dá nada para eles comerem. Então nós vemos aqui duas classes corrompidas. Uma classe que quer ter os seus gurus de plantão, que querem pagar para ter profetas profetizando a seu favor, e profetas que estão se vendendo por dinheiro, por agenda. Aleluia. Por oferta. Glória a Deus. Eu já ouvi em diversos lugares: aquele rapaz não prega aqui, ele só sabe bater na igreja. Porque eles querem lá um coaching para dizer que você é o ursinho carinhoso de Deus, que o mundo tudo gira em torno de você, que Deus te aceita do jeito que você é. O evangelho é para mudança de vida. Quando João pregava, ele dizia: produzir pois frutos dignos de arrependimento. Essa conversa de eu sou assim, ninguém me muda. O inferno vai ser povoado por você. Ninguém muda o meu jeito de ser. É esse tipo de pessoas que vão povoar o inferno. Aleluia. Pessoas compradas, pessoas vendidas. Nós não precisamos disso. A igreja ainda é de Cristo, o ministério ainda é de Cristo. E como já dizia o cantor, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali.
Aleluia. Quem quiser povoar o inferno, que povoe. O nosso compromisso aqui é em povoar o céu. E para povoar o céu, às vezes nós temos que pregar umas mensagens que talvez não vai arrancar muito glória, não vai arrancar muito aleluia, mas vai fazer eu sair pensando para casa. Aleluia. A história conta que Jerônimo Savonarola, ele trovejava nos púlpitos contra o pecado. As pessoas saíam do culto e passavam horas de cabeça baixa pensando em seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Mas isso é na época da história, não sabe nem se pode provar. Tá bom, lá onde está tendo um avivamento nos Estados Unidos, o pregador pregou uma mensagem fortíssima sobre o pecado, semelhante às que Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Whitefield, Jerônimo Savonarola e outras pregaram. O temor caiu sobre eles e eles começaram a confessar os seus pecados, e está vindo pessoas de todo mundo para lá confessando os seus pecados. Não existe avivamento, aleluia. O Brasil precisa entender isso. Eu amo congresso, eu amo festa. A igreja tem que fazer congresso mesmo, tem que fazer festa, mas festa não é para promover avivamento. Festa é para celebrar o avivamento que tem. Se não tem avivamento, não pode fazer festa. É bom demais, mas não é fazendo grandes eventos, gastando rios de dinheiro que seremos avivados. Não, a igreja vai ser avivada quando a gente se voltar para os pés da cruz, quando a gente se voltar para o arrependimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Que é isso, pregador? Você está sendo extremista. Você não peca, peco. Nessa minha trajetória eu tenho 17 anos que aceitei a Jesus. Nesse período de 17 anos eu cometi algumas coisas. Graças a Deus eu nunca cometi um pecado de morte. Deus me livrou e me guardou. Nunca me deitei com outra mulher depois de crente a não ser a minha. E se isso for mentira, Deus me mate em cima desse púlpito. Aleluia. Já cometi alguns agravos que me causava tristeza, nojo de mim mesmo. Mas isso é a caminhada na fé. Nós não somos super crentes, estamos tentados a todo dia. Eu disse ao meu amigo Diego agorinha, eu falei: a batalha da carne contra o espírito, ela é pior do que a guerra da Rússia com a Ucrânia. Aleluia. É uma batalha que não acaba. É uma batalha que é ataque de lá, ataque de cá, ataque de lá, ataque de cá. Mas a Bíblia diz: andeis em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia diz: sem mim nada podereis fazer. Aí quando eu vejo a carne tentando vencer, eu vou lá e falo: Jesus, tu tá vendo, minha carne quer isso, minha carne quer aquilo. Por que eu falo para Jesus? Porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Lutero disse: quando eu olho para mim mesmo, não vejo condições nenhuma de ser salvo, mas quando eu olho para Cristo, não vejo condições nenhuma de ir para o inferno. Nós não vamos para o céu porque somos super pessoas, não, mas é porque Cristo morreu na cruz, e isso é o suficiente. Agora basta eu crer no Evangelho, mas não é crer do meu jeito, é crer como diz as Escrituras. Na caminhada vamos encontrar irmãos mais fracos, sim. A Bíblia diz: os mais fortes suportar os mais fracos. Tem gente que não vai ter a mesma carga de oração que você, tem gente que não vai ler o tanto de Bíblia que você lê, tem gente que vai querer desviar por tão pouco, e você vai olhar: nossa, quer desviar por tão pouco. Entenda, ele não é tão forte como você, mas não aponte ele, estenda a mão. Aleluia. Aleluia, já basta Satanás para querer povoar o inferno. A nossa função não é povoar o inferno, a nossa função é povoar o céu. E para povoar o céu, nós temos que pregar contra o pecado, mas oferecer o perdão. Os idólatras vão povoar o inferno. Aleluia. É tempo de refletirmos. A minha carne treme. Você
olha para os irmãozinhos antigos, e aqui eu encerro. Tudo para eles era pecado. Eu lembro de uma época em algumas Assembleias de Deus que para eles ter uma bateria na igreja era pecado. É pecado ter uma bateria na igreja? Não. Mas por que eles achavam que era pecado? Devido a os roqueiros usar muita bateria, aquelas batidas. E os irmãos tinham um temor. Então quase tudo para eles era pecado. Se a gente botar na balança, existe um extremismo aí. A Bíblia diz para a gente não ser demasiadamente santo. A gente entende. Só que na época que eles achavam que quase tudo era pecado, no primeiro hino da harpa, Jesus já batizava. Os cultos de oração eram mais cheios do que os cultos normais da igreja. As pessoas tinham temor para aprender as escrituras. E o temor à santidade de Deus fazia com que Deus se manifestasse. Hoje uma leitura maior chegou até nós. Um entendimento maior chegou a nós. Mas nós não podemos ser liberais. Porque os liberais vão apodrecer no inferno. Nós precisamos rever nossos conceitos. Não podemos sair por aí demonizando bateria, demonizando tudo, mas a gente tem que ver, porque o que é pecado é pecado. O que é fora da santidade de Deus é fora da santidade de Deus. Será mesmo que essa vaidade excessiva, essa necessidade de exposição corporal é necessária? Será mesmo que essa ambição por dinheiro é necessária? Que essa ambição as pessoas hoje mudam de esposa, como mudam de roupa, pensando eles que o importante é a felicidade. Eu não estou feliz, vou largar. Deus me entende, Deus quer me ver feliz. Deus quer te ver feliz. É por isso que o filho dele foi infeliz numa cruz, para tu ir para o céu. Mas felicidade terrena não é a primórdia do evangelho, não. Até porque quando se casou não amava. E por que não ama mais? O que foi que mudou? Foi as minhas atitudes, ou a atitude de outro. Se entrar num senso comum, voltar a viver conforme as escrituras, vai haver uma reviravolta nisso. Mas hoje, eu tenho que ser assim, eu tenho que me sentir assim. Eu não vou nem entrar nessas questões aí do importante é ser feliz, para a gente não levar processo, Você viu, irmãos, aleluia. Proibiram lá nos Ianoiames a pregação do evangelho. Aleluia, você acha que não vai chegar daqui uns dias em Brasília? Não, a proibição para pregar o evangelho, proibiram hoje numa aldeia de índio. Amanhã vai ser na sua rua, na sua casa. Amanhã a gente não vai poder pregar em lugar nenhum. Eu quase fui preso certa feita por crimes cometidos, fui julgado e condenado, e a minha maior vergonha foi ver minha mãe no banco dos réus chorando. Eu falei, por aprontar, nunca mais minha mãe chora, e tenho lutado para que isso não aconteça. Mas se essa lei se estender até por aqui e a gente não puder mais pregar, aleluia, eu vou preso, eu vou enforcado, eu vou morto, seja lá o que for. E eu direi para minha mãezinha: ainda cante além do Rio Azul no meu velório, mãe. Pode chorar, mas chore com honra, porque o sangue pode dar na canela, que eu vou continuar pregando o evangelho. Que caia um temor sobre nós hoje aqui, que nós venhamos refletir, pensar bem, voltar às origens, ser mais espiritual, ser mais chato mesmo, ser chato, parar de ficar com a cara nesses realities, onde a depravação, a imoralidade é exposta. Parar de ficar com a cara nessas novelas imorais.
rever nossos conceitos de santificação, de santidade. Pode me chamar de extremista, do que você quiser, eu não estou nem aí. Aleluia, eu quero o céu, e eu quero povoar o céu também. Quem quiser ir para o inferno, que vá. Não existe meio termo. Ou você é crente, ou você não é. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Aleluia, você que está afastado, se frustrou com a igreja, se frustrou com alguém, se decepcionou, ou até mesmo foi se afastando mesmo por vontade própria. Volta hoje. Ainda há tempo, o seu lugar está guardado. Você não nasceu para povoar o inferno. Você não nasceu para sofrer no tormento do inferno. Você nasceu para ir para o céu. Existe um céu de glória. Ah, mas fulano me decepcionou. Mas fulano não morreu na cruz. Ah, mas fulano me feriu. Mas fulano não foi ferido na cruz. Ah, mas fulano não me abraçou. Mas fulano não morreu de braços abertos na cruz. Aleluia, se coloque de pé em nome de Jesus. Eu pensei que eu estava doida naquele banco. Mas quando trazia a palavra, o anjo veio chamando o cote com aquilo. Tu virava, ele virava junto. Tu virava para lá, ele virava junto. Eu falei, Senhor, esse homem está entregando o que tu quer nessa igreja. Coloca essa mocidade. Tem pecado, pastor. E precisa ser confessado. É pecado entre marido e mulher. É pecado no meio da mocidade. E Deus quer que o senhor coloque para fora. Porque Deus quer transformar, gente. Isso que esse homem pregou hoje é real. O inferno é real. E muita gente vai, quando colocar o pecado para fora. Coloca essa mocidade, Eric, em oração. E tu vai ver que Deus vai fazer. Eu falei para ele, Udi, eu estou doida. Mas eu vi o anjo atrás desse homem o tempo todo. E ele pregando falava, é isso que eu quero da minha igreja. Vomita o pecado, põe para fora. E vocês vão ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Santidade ainda convém à casa. A santidade ainda convém à casa. A santidade ainda convém à casa. A santidade ainda convém à casa. O temor ainda convém no meio da igreja. O temor ainda convém no meio da igreja. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem já é, seja renovado agora. Agora pega! Pega, 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 pega. Adora, adora. Vai descer uma glória aqui. Vai descer uma glória aqui. Aonde a verdade é pregada, Jesus entra, deixa descer. Aleluia. Vai voltar aqueles cultos de ceia, que alguém vai pensar duas vezes se pega ou não pega o pão, se pega ou não pega o cálice. Ei, jovem, casamento não resolve pecado não, tá? O que resolve pecado é confessar. Caiu, casou, achou que resolveu não. Procure o pastor e confesse. Pecado se resolve confessando. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia.
Eu já cansei das vezes que eu sentei com o meu pastor João Luz. Pode perguntar ele aqui, é vizinho da gente aqui. E eu falo: pastor, eu fiz isso, isso e isso, me ajuda. Todas as vezes que eu entrei em alguma complicação, procurei pastor e conversei. Porque eu sei que aquele que encobre suas transgressões não prosperará. Eu sei que no dia do juízo vai estar lá toda sorte de pecado. A Bíblia diz que Satanás nos acusa de dia e de noite. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 11, melhor, de número 12, versículo 11. Quando a trombeta tocar, Satanás vai nos acusar. Ele não pode entrar em não. Ele fazia isso, ela fazia isso, ela fazia aquilo. E se tiver alguma coisa incubada, vai ser enquadrada. Mas por controvérsia, por outro lado, Jesus vai dizer: eles faziam isso, eles faziam aquilo, mas a Bíblia diz: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Aleluia. Não importa o teu passado, o importante é o teu futuro. Eu vou liberar uma palavra profética. Aleluia. Deus vai derramar um avivamento no Brasil também. Quem acredita, adora. Olha só, agora, esse culto está bem clima de assembleia. Dá um dom maior só para a gente encerrar. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração que pois todos são cheios de amor. Não podem a glória ofuscar os reinos de gozo celeste. Oh glória, só quem vai povoar o céu declare: irei eu pra linda cidade. Oh glória, Jesus me fará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Dos céu tenho muita saudade da glória. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Olha só, cante assim, ó. Sim, eu porfiarei por estas terras de além. Olha, e lá terminarei. Eu sei que está doendo as lutas, as muitas lutas de quem. Lá está o meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Então canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Canta até tarde, se alegra, que a festa não vai. Continua. Ei, você que está afastado, vem aqui, vem, deixa eu te dar um abraço. Vem, 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 vem.
mais, vem, vem. Vem mais, vem. Vem mais, vem. Vem, vem, vem. Vem, rapaz. Vem, mulher. Você que não é cristão ainda, vem entregar sua vida a Jesus. Venha. Venha. Ele te chama. Ele te chama. Pode ser minha última oportunidade de pregar. E a sua última oportunidade de ouvir uma mensagem. Eu não falo isso para te colocar medo, mas que temor venha sobre a tua vida. Ninguém é super poderoso, super poderosa, mas nós precisamos de Cristo. Você pode dar um abraço nela nesse momento. Se tiver alguém, venha. 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 Eu vou insistir. Eu sinto que o Espírito Santo está queimando o coração de alguém. Você está aí, eu vou, não sei. Venha logo. Venha logo. Venha logo.